A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Esta é a revista que é ministrada em todo o solo brasileiro nesta semana. Aqui no nosso ministério, na nossa igreja, temos o hábito de deixar o formato também online, para que você tenha aí acesso, possa estudar no conforto da sua casa e, por que não, compartilhar este conteúdo para que outras pessoas venham também a fazer uso do mesmo. A lição deste dia, desta semana, é a de número 5, cujo o tema é o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Este é o tema e eu não tenho dúvida que ele será por demais interessante e produtivo. Antes de seguirmos ministrando esta aula, você pode aí compartilhar esse vídeo, enviar para seus grupos de WhatsApp, deixar o seu like e inscrever-se aqui no canal, porque assim o algoritmo do YouTube vai disparar esse vídeo para tantas outras pessoas que terão acesso à palavra de Deus. Então não custa nada para você, deixa aí o seu like e se inscreva aí no nosso canal. O texto áureo está assim no capítulo 3, no versículo 11 de Ruth. Como é um atrativo aqui na nossa aula, eu vou pôr o texto hebraico para você ter o vislumbre aí da fonética do hebraico, também a letra, o texto que eu vou pôr aí no canto, na tela ao meu lado. E no hebraico, Ruth 3 está escrito assim: Ve'ata biti el tirei kol asher tomeri eze lach ki iodea kol sha'ar ami ki eshet ha'il et. Esse é o texto hebraico de Ruth 3:11. Olha a tradução hiperliteral do hebraico. Ve'ata biti. E agora, a minha filha, el tirei, que não temas, kol asher tomeri, tudo o que disseste, ezelach, que iodea, farei para ti porque o que sabe, kol sha'ar, ami que ezet, ha'il et at, kol sha'ar, todo portão foi traduzido por cidade, eu já explico isso. Ami que, o meu povo que, eshet, mulher de Rail at, mulher de Rail, ou seja, mulher de destreza é tu. Perceba que o hebraico e a sua tradução, ela não tem todo esse polimento que há no português. É um texto mais bruto e ele precisa passar por uma tradução. Não é que precisa, é porque para que o leitor brasileiro de língua portuguesa possa entender. Como é que fica essa tradução? Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Primeiro, que ali não está traduzido cidade, o que está é sha'ar, que é a palavra portão. Então, Pastor Diogo, se no texto está portão, por que na tradução está cidade?
é que nos tempos antigos era nas portas da cidade, no portão da cidade, que ficavam os juízes, todos os comentários, tudo que era dito era sabido à porta da cidade. Era um local de extrema importância nos tempos bíblicos. Então, veja que o texto está escrito dentro do contexto cultural e exegético da sua época. Então, a tradução, para que o leitor brasileiro ou português entendesse, traduziu por cidade. Sabe que és uma mulher virtuosa. Essa palavra virtuosa do hebraico é Ra'il. E Ra'il quer dizer uma mulher de força, de eficiência, de destreza. Mas o radical da palavra Ra'il quer dizer uma mulher que gira, uma mulher que se vira, uma mulher ágil, uma mulher eficiente. É isso o que a palavra de Deus está dizendo acerca de Ruth. Muito bem, isso aqui é apenas um atrativo aqui do nosso canal, da nossa aula, trazendo aí nuances e questões mais profundas do hebraico. Vamos para a verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. A leitura bíblica está em Ruth capítulo 3, do versículo 8 a 10 e capítulo 4, versículo 11, que você pode aí fazer no conforto da sua casa. Vamos nos deter à introdução, ao comentário da revista para a sua edificação. A introdução diz assim: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor humano. Então perceba aqui já nessa introdução que o nosso Deus, ele é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Houve a morte de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Mas, apesar de tudo isso, a história de Ruth foi reescrita. Perdeu o marido, mas agora ela tem a oportunidade de casar-se com Boaz, que é um tipo do Senhor Jesus. Este livro, ele é rico em tipologias. O anterior marido de Ruth, ele simboliza o mundo que é fraco, o mundo que não traz uma felicidade. Então ela perde esse primeiro marido para casar com Boaz, um homem poderoso e rico, que na tipologia representa Jesus. Ora, teremos que deixar o mundo e estar com Jesus, o Boaz, o poderoso. Vamos para o tópico de número 1, o compromisso de Boaz com Ruth no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era, abre aspas, tudo quanto me disseres farei. Ruth 3, versículo de número 5. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth.
O casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Então veja bem, tudo quanto me disseres farei, diz Ruth 3, versículo de número 5. Tudo quanto me disseres farei. No hebraico está escrito Vatomer Eleiha Kol Asher Tomeri E disse a ela, tudo quanto disseres farei. Versículo de número 5. Que coisa linda isso. Ela estava no lugar da bênção. Ela estava no campo de Boaz. O campo de Boaz representa a obra de Deus. Era ali que Ruth, ela colhia as espigas caídas, era ali que ela se alimentava, era ali que vinha a provisão para a sua vida. E foi ali que aconteceu a bênção dela. A bênção de Deus na tua vida não vai acontecer fora do campo de Boaz. Não é lá no mundo, não é no pecado, não é na balada, não é na mesa do bar, não é na boca de fumo, não. Você precisa estar no campo de Boaz, precisa estar na casa de Deus. É ali que Deus vai mudar a tua vida. Subtópico 2. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida, sem que fosse notada. Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel 16:8, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Então veja bem que a iniciativa de Noemi faria aquele trabalho, uma oportunidade para Ruth se aproximar de seu remidor. A gente tem que se aproximar do nosso remidor. A Noemi, ela é um tipo do Espírito Santo que ela conduziu a Ruth para que ela se aproximasse mais de Boaz. O Espírito de Deus, ele faz isso com a minha alma é Ruth. A igreja é a Ruth. Boaz é Jesus e Noemi é um tipo do Espírito Santo. A Noemi orientou a Ruth para que ela se aproximasse de Boaz. Então, quando a sua capa foi lançada, lança sobre mim a tua capa, quer dizer, ela está dizendo, eu estou à sua disposição. Tu és o meu foco, tu és o meu interesse. Então, orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembrando-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. A gente tem que pedir, Jesus, tu és o meu remidor, tu és o meu Senhor e tu precisa estar sobre a minha vida. Então, são verdades que nós aprendemos aqui nesse livro. Vamos para o subtópico 3. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Ruth 3, versículo 3. Assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza.
desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado, com a mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor. Mas havia outro mais chegado que tinha prioridade de remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Que grande verdade que nós aprendemos aqui. Veja que Ruth banhou-se, se perfumou, ou seja, banhar-se é ser lavado com água. E a Bíblia diz que a água é a palavra. Quando estamos no campo de Boaz, que representa a casa de Deus, a igreja, o templo, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, sermos banhados pela palavra. A palavra nos purifica, ela nos limpa, ela faz uma faxina na nossa vida. E a Bíblia diz que ela deveria ser banhada e ungida. Algumas versões vão dizer ungida, outras perfumada. A palavra ali em Ruth 3, versículo 3, está escrito verahatsete, vassarte, vesamete. Olha só que lindo o hebraico. E te lavarás e te untarás. Ou seja, untar aqui é com óleo. Ela precisava ser ungida, banhada em água, mas ungida, quer dizer, precisamos estar azeitados com o Espírito Santo, perfumados pelo Espírito de Deus, para se encontrar com Boaz. Não se encontra com Boaz de qualquer maneira. Precisa estar lavado pela palavra, ungido pelo Espírito Santo e descer até a eira, se humilhar, para ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Tópico 2, o casamento entre Boaz e Ruth, concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito, abre aspas, sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ruth 3, versículo 18. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. O que temos aqui é que havia um parente mais próximo, mas ele não quis remir a Ruth. Então Boaz, ele era o segundo da fila. Então aqui nós entendemos que existe um processo de espera muitas vezes, que eu e você precisamos passar. Mas Jesus chegou, ou seja, Boaz chegou e remiu Ruth. Eu já expliquei em aulas passadas que remir
Era um costume da época antiga que devia pagar a conta do falecido, caso houvesse, casar com a viúva e ter filhos com ela. Esse era um dos processos básicos do casamento. E Ruth fez isso, pagou a conta, como Jesus pagou a nossa conta, a nossa dívida para com o pecado, que nós não poderíamos pagar. Jesus pagou nossas dívidas, nos perdoou e casou com nossa alma. E agora estamos libertos e na fartura do seu campo, não mais catando, mas sendo agora participantes do seu reino, assim como Ruth agora é dona e participante da lavoura de Boaz. Subtópico 2, resgate e lei do levirato. Vamos explicar um pouco melhor. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Ruth 4, versículo 1. Não seria este mais um ato da providência divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunhar o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, que desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para, abre aspas, suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Ruth 4, versículo 5. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Perceba então que esse primeiro remidor, ele deixou bem claro que ele queria aplicar seus recursos na sua própria família. E não queria remir a Ruth. Ele alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ou seja, ele não estava interessado em Ruth. Alegou motivos, deu desculpas, assim como tem muita gente que não vai resolver o nosso problema. Esse primeiro remidor, ele é um tipo das obras, ele é um tipo do mundo, que ele é bom, mas as obras, as caridades, mas elas não são suficientes para remir o nosso pecado. Agora, Boaz é um tipo de Jesus que aparece na sequência, dizendo: a tua salvação não é pelas obras, mas é pela fé. O primeiro era insuficiente para salvar Ruth, para remir Ruth, mas o segundo era suficiente. Como Jesus é suficiente, ele completa a nossa salvação e nos garante uma remissão completa. É uma tipologia muito linda e que a gente aprende aqui grandes verdades que estão já espalhadas pela Bíblia nessa linda história. Vamos adiante aqui no subtópico 3. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona.
Abre aspas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Rute 4, do 9 ao 11. Rute foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Então agora esse casamento precisava passar por um registro em que o remidor estava descalçando o sapato, entregando a Boaz. Quer dizer, era um testemunho público deste casamento. Assim como o batismo, ele é um registro de uma nova vida em Cristo, em que a pessoa passa pelas águas do batismo para registrar a sua nova vida em Cristo Jesus. E todo o povo sabia agora que esta mulher entra na tua casa, assim como Raquel e Leia edificaram as casas de Israel. Todas as pessoas devem saber da sua conversão. Por isso que nas nossas igrejas o batismo é público. Nós não somos uma sociedade secreta. Todos precisam saber que agora nossa alma está liberta e remida por Boaz. Que linda passagem, que grande ensinamento. Vamos para o tópico de número 3. A remissão da linhagem de Davi através de Rute e Boaz. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Rute por mulher. Abre aspas. E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho, Rute 4, versículo 3, ou seja, o ato de conceber. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles, os idosos projetam um prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Então é isso. O nascimento de Obed, ele está dando sequência à memória do falecido antigo marido de Rute, porque a memória dele não seria apagada. Isso trouxe uma sequência de profecia, porque Deus não quer se revelar só na sua vida, mas Deus quer ser Deus na tua prole, nos teus filhos, na tua descendência, porque este Obed se tornará o pai de Davi. Obed, filho de Rute com Boaz, se tornará o pai de Davi, o pai de Jessé, Jessé pai de Davi. E de Davi veio o Messias, o Senhor Jesus. Então veja como Deus estava nessa história. Esse Obed veio a trazer um novo vislumbre de vida para Noemi, a avó. Os netos enchem a casa e a alegria dos avós. Boaz, um tipo de Cristo. Subtópico 2. Se Noemi, Rute ou Orfa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Rute, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita remissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. É o que eu venho sempre falando, que Boaz é um tipo do Senhor Jesus, que nos remiu, que nos comprou do pecado, do mundo,
Essa é uma linda história a ser contada, esse casamento de cunho tão espiritual. Queridos, vamos para a conclusão, nosso horário aí está chegando do tempo do vídeo. Conclusão. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, conforme Tito 2:11. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Então aqui a Ruth, ela juntamente com Tamar e Raabe, ela fez parte da ancestralidade, melhor dizendo, do Messias, do Senhor Jesus. Ela entrou na galeria das mulheres que precederam o Messias, o Filho de Deus, através delas, de Tamar, de Raabe, de Ruth, Maria também. Obviamente, Jesus veio a esta terra, o Verbo se fez carne. Adavar, o Logos, a palavra, a Shekhinah, encarnou no ventre de uma mulher, veio a esse mundo, a palavra, o Logos, e ele morreu numa cruz. Foi feito o Corban, a oferta do sacrifício, morreu pelos nossos pecados. Que Deus abençoe a sua vida. Você é a Ruth, eu sou a Ruth. Somos aqueles remidos por Boaz, comprados pelo seu sangue. Estamos agora na lavoura de Boaz, na casa de Boaz, desfrutando das mais ricas bênçãos da sua riqueza, do seu beneplácito, da sua bondade, do seu poderio. Boaz não deixa faltar nada para Ruth, assim como Jesus não deixa faltar nada para a igreja, para a sua alma. Obrigado por ficar até aqui conosco, te convidando para a aula de número 6 da próxima semana. Querendo Deus, o livro de Esther será a próxima aula. Lição 6, o livro de Esther. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar aqui conosco. Dá um likezinho aí nesse vídeo. Inscreva-se também para que a palavra de Deus seja divulgada, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.